Olá pessoas, e vamos ser sinceros, você viu o trailer de Godzilla vs Kong e eu fiquei empolgado, e você ficou empolgado, eu tenho certeza que você curtiu essa parada. E muita gente que me conhece veio falar comigo, tipo assim, cara, você que é o cara que manja dos heróis gigantes, robôs gigantes e monstros gigantes, o que eu sempre recomendar, né? Eu quero ver mais coisas desse tipo de mundo, né? As pessoas começaram a ficar interessadas em entrar nesse mundinho dos kaijus, tokusatsu e tudo mais. E eu pensei, deve ter mais gente por aí que ficou interessada em conhecer esse mundinho da cultura pop de monstros gigantes, coisas do tipo. E acho que vocês vão reparar aqui que eu sou um bocado fã de monstros gigantes, robôs gigantes e tudo mais. Então, esse aqui vai ser o vídeo em que eu vou recomendar pra você que não faz parte, não tá inserido nesse mundinho de tokusatsu, de kaijus, coisas do tipo, e quer conhecer, porque ficou empolgado com o trailer de Godzilla vs Kong, então pra você que já faz parte e quer ter umas recomendações de coisas diferenciadas. Então vamos lá. Só pra deixar claro, aqui a gente vai falar de coisas com monstros gigantes, ou seja, não falaremos aqui de séries ou filmes de robôs gigantes contra robôs gigantes, ou de heróis gigantes contra heróis gigantes. Heróis gigantes contra monstros gigantes e robôs gigantes contra monstros gigantes até que vai, mas vocês vão entender ao longo do vídeo. Então, a primeira coisa que você tem que saber pra ver Godzilla vs Kong, e meu cabelo tá zoado hoje por causa do calor absurdo aqui do Rio, é que Godzilla vs Kong é o quarto filme da franquia. Primeiro foi Godzilla, de 2014, depois foi Kong Ilha da Caveira, de 2016, eu acho, depois Godzilla Rei dos Monstros, de 2018. Eu acho que é 2018. Então, a primeira coisa que você deve fazer é assistir os outros 3 filmes pra entender o contexto do que tá rolando, do que vai rolar, né, no Godzilla vs Kong. E meio que é a melhor entrada possível agora, porque eles têm uma pegada muito boa, eles são filmes parecidos entre si, temáticos, do tipo, então é a forma mais recente de assistir a parada, sabe? Pra quem assiste filme recente, coisas do tipo, quem tá acostumado com a forma de fazer filme de hoje em dia, é de fato a melhor forma de conhecer esses personagens. Porém, vamos falar primeiro sobre o Kong, porque é mais simples. O Kong é um personagem do cinema clássico. Ele foi criado nos Estados Unidos, né? Ele é um bicho naturalmente ocidental. E a origem dele foi num filme preto e branco lá dos anos 40, eu acho, ou 50. E qual é a história do Kong, né? Do King Kong e tudo mais? Resumindo bem, é sobre uma equipe de gravação que quer fazer um filme e decidem fazer o filme numa ilha perdida no meio do oceano, que conseguiram um mapa de um jeito lá, e vão pra essa ilha gravar o filme. E nessa ilha tem uns bichos bizarros e o Kong, que é o grande bicho que domina tudo e tudo mais. Então o filme é sobre os humanos que foram na ilha interagindo com o Kong e as merdas subsequentes que vão rolar sobre isso. Cara, o filme original do King Kong é legal até hoje, sabe? Ele é bem divertido, entretém bastante, principalmente por conta dos efeitos que foram usados pra criar aquele bicho na época. É bem interessante. Além de ser uns filmes clássicos de Hollywood que, assim, é interessante qualquer pessoa que queira falar que conhece de filmes ter visto esse filme. Mas, se você quer realmente ter a experiência do King Kong, bom, primeiro você separa um bocado de tempo do seu dia, tá? Esteja com vontade e disposição e vá ver o remake de 2008. O filme do King Kong é velhão, preto e branco e tudo mais, mas o Peter Jackson, o cara que fez os filmes do Senhor dos Anéis, refez o filme em 2008 e, cara, esse filme é maravilhoso. O único contra que eu não recomendo ele pra todo mundo é que ele é um filme de 3 horas. Mas, ainda assim, Peter Jackson sabe trabalhar muito bem nessas 3 horas, porque cada hora, mais ou menos, do filme é um pedaço da história muito importante e muito legal. A primeira hora do filme é justamente sobre o pessoal se preparando para a expedição, né, para a ilha. Então eles arranjam o navio, arranjam a atriz principal, o ator, os mercenários, as câmeras e tudo mais, porque tem bichos bizarros na ilha, então eles precisam de gente com armas. Então essa primeira hora do filme, mais ou menos, é justamente do pessoal se preparando para a expedição. E se a primeira hora do filme, que é justamente a parte mais chata, porque não tem monstro, não tem que bicho grande e tudo mais, se a primeira hora do filme, que é a mais chata teoricamente, é legal com esse cara, porra, então imagina na segunda hora, que é só na ilha, né, onde tem insetos gigantes, bichos gigantes, King Kong lutando contra 2 tiranossauros e tal, é muito, muito foda. A terceira hora eu não vou falar, porque apesar de King Kong ser uma história muito conhecida e tudo mais, eu imagino que tem alguém que possa não ter visto, então não vou comentar o final do filme, porque é bem... Se você nunca viu, é bem surpreendente. E é meio que isso sobre King Kong, é bem pouca coisa mesmo. Agora, sobre Godzilla.
O Godzilla também é um personagem muito velho, tá? O primeiro filme dele também é preto e branco, só que ele é japonês, então a forma de contar a história, de fazer o filme é bem diferente lá no Japão. Então, se você quiser ver a origem do Godzilla e ver realmente assim, uma história de terror, vê o primeiro filme do Godzilla lá dos anos 50, que ele é bem maneiro, é uma ficção científica com terror, é bem foda. E lá naquela época o Godzilla era uma metáfora aos horrores que a humanidade poderia criar com as bombas atômicas e experimentos nucleares. E a pegada do filme é justamente de: este bicho apareceu, o que vamos fazer? Ele está destruindo tudo, temos que parar ele. Como vamos fazer isso? Então o foco é justamente no Godzilla destruindo tudo e nos humanos correndo que nem malucos tentando parar ele. E é bem maneiro até hoje. Só que acontece o seguinte: a Toho, ela é especializada em fazer filmes de monstros gigantes. Então eles fizeram o filme do Godzilla, depois fizeram uma sequência e tal, e depois eles começaram a fazer filmes de outros monstros, tipo, sei lá, Rodan, Ghidorah, Mothra e por aí vai. Só que, em algum momento, eles pensaram que faria muito dinheiro botar os dois pra brigar. E foi o que eles fizeram. Então, o início do Godzilla é um terrorzão, né, ficção científica e terror, e a partir daí vem uma fase do Godzilla de porradaria. Então a Toho fazia um filme do Godzilla, um filme da Mothra, e aí botava os dois pra brigar no terceiro filme. Depois um do Godzilla e um filme do Rodan. E aí botava o Rodan e o Godzilla pra brigar no próximo. Então é sempre assim, é um filme individual de cada um e aí um filme de porradeira dos dois. É sempre assim, é sempre isso que vai rolando várias vezes. E essa primeira fase do Godzilla porradeiro tem histórias legais e tal, foco, claro, na porradeira dos bichos, mas ele começa sério e vai virando galhofa conforme o tempo vai passando. Então a segunda fase lá, depois do... sei lá... mais ou menos depois do Gigan, começa a ficar galhofa mesmo, e aí deixa de ser esse filme de ação, com humanos tentando parar os bichos, tentando ajudar Godzilla e tal, e vira uma galhofa e tal, é monstro dando cambalhota, monstro dando voador na cara do outro e tal. É uma galhofeira do cacete, tipo um WWE muito louco. E assim, eu me divirto a beça vendo esses filmes, é muito divertido, só que assim, não espere se empolgar com a porradaria e tal, porque não é a mesma coisa. Mas se tu curte só porradaria divertida, assiste, que também é muito legal. Qualquer um deles, sabe? A maioria deles não tem continuação, não é tipo, as coisas que aconteceram no filme anterior. Não, vê qualquer um que não tem problema nenhum. Lá nos anos 80 e 90 tentaram fazer o Godzilla ficar sério de novo, então tem aquelas sagas espaciais, o Destoroyah, o Godzilla espacial e tudo mais. Então, no final também fica legal, é mais sério, mais ficção científica espacial e tá bem maneiro. Mas assim, se você quer ver o Godzilla, esse Godzilla de terror, de destruição, lá do início, sabe, do primeiro filme dele, hoje em dia, não tem filme melhor pra você ver do que Shin Godzilla. Depois de 2014, com a Toho tendo vendido os direitos de adaptação para os Estados Unidos para a Legendary fazer os filmes estadunidenses do Godzilla, que é esse aqui, a Toho pensou: e se a gente fizesse um remake daquele filme dos anos 50? E é isso, a Toho, os criadores do Godzilla, decidiram fazer um remake do filme antigão. Então, de novo, é uma crítica aos experimentos atômicos e à poluição e tudo mais. Só que eles conseguiram inovar muito bem na criação desse novo Godzilla, né? Shin é ao mesmo tempo novo e Deus, são várias palavras que significam Shin, mas resumindo, o novo Godzilla. E assim, ele é um filme único, sabe? Não tem continuação, não tem consequências e tal. E eles conseguiram inovar muito bem, porque geralmente o Godzilla ele aparece pronto, né? Ele brota pronto, ele sai do mar pronto e sai destruindo tudo. Nesse, ele vai evoluindo. Então primeiro aparece só um negócio bizarro no meio do oceano, depois ele vira uma larva destruindo a cidade, depois começa a crescer pata e braço e tal, ele começa a andar. E, cara, vou ser bem sincero, os japoneses não são tão criteriosos em relação a efeitos especiais. Então, o primeiro efeito especial do Godzilla, a primeira fase dele, a primeira larva dele, é bem tosca. Mas se você supera os 15 minutos da larva tosca do Godzilla no meio da cidade, cara, vai fundo, porque quando ele chega na penúltima forma dele já tá foda. E, cara, e essa não é a única inovação que fizeram em relação ao Godzilla, porque os poderes dele estão... eu não vou falar, porque a cena em que o Godzilla usa os novos poderes é maravilhosa. E pra mim esse é tipo assim, o Godzilla mais poderoso mesmo, sabe? Não tem como... se esse Godzilla quisesse, ele podia destruir o mundo sozinho, mesmo. E esse é o único filme de monstro gigante que eu realmente gosto dos humanos. Porque todo filme de monstro gigante tem isso, né? Os bichos fazendo coisas e os humanos fazendo coisas. E, vamos ser bem sinceros, a gente quase nunca quer ver os humanos fazendo as coisas. Mas por incrível que pareça, a Toho soube usar muito bem esses humanos. Então no filme Shin Godzilla, você realmente torce para os humanos, você se empolga com eles são personagens legais.
Além de que ele tem toda uma trama meio diplomática, né? Porque os outros países querem que o Japão pare com o bicho, porque daqui a pouco ele vai estar, sei lá, destruindo a China, a Coreia e tudo mais. Então, o mundo quer que o Japão pare com Godzilla. E como vão fazer isso? Aí você tem que assistir em Godzilla pra saber. E meio que essas são minhas recomendações de filmes, pra quem curte. Tá, mas se você quer ver também uma coisa meio diferenciada, né? Sobre robôs gigantes e tal, de ótima qualidade, eu recomendo também Círculo de Fogo, que é difícil alguém hoje em dia não saber o que é Círculo de Fogo, mas é basicamente sobre um mundo tipo o nosso, em que começaram a brotar monstros gigantes, e depois de anos e anos, a humanidade demorando semanas pra matar eles decidiram começar a fazer armas maiores. E no final eles fizeram robôs gigantes. Então o filme é justamente sobre humanos controlando robôs gigantes em dupla pra derrotar monstros gigantes. Então, pra mim, a maior graça desse filme é que os humanos são muito legais, muito foda. Você vê todo o treinamento, não só físico de luta, mas também mental, pra eles suportarem a carga de controlar o robô e tudo mais. É muito foda. Os humanos são muito legais. Os gigantes são muito legais também, tem um design bem maneiro. Mas o que eu mais gosto mesmo é ver como cada nação constrói e treina os seus robôs gigantes. Por exemplo, os Estados Unidos é padrãozinho, nada demais. Mas a China, em vez de ser 2 pilotos, são 3. E, tipo, o robô gira e tal, tem um braço a mais, é bem foda. E a Rússia usa energia nuclear nos robôs. E tem umas paradas de pistão e tal, é muito, muito foda e tal. Mas, cara, assim, realmente uma porradaria de robô gigante sensacional. E, agora de série, pra quem curte série, não tem como, a minha recomendação máxima é desse cara. Eu queria muito ter o SH Figuarts, mas eu não tenho, então vai ter que ser o pequenininho mesmo. Pra quem não sabe quem é esse cara, o nome dele é Ultraman. Ultraman também é uma franquia com muitas séries e tudo mais. E ele surgiu nos anos 60 e até hoje aí, praticamente todo ano tem uma série nova. E diferente de outras séries de coisas gigantes, tipo Power Rangers, que a maioria do povo vai falar que conforme o tempo passa a qualidade vai caindo, né? Ultraman não, a qualidade vai aumentando conforme o tempo passa. Tanto que hoje em dia o pessoal discute qual é a melhor série de Ultraman. A primeira ou de 2018, que é super recente, que é a Ultraman Orb, que é justamente a que eu vou recomendar aqui. As sinopses das séries de Ultraman geralmente são bem parecidas, de que tem uma raça chamada dos Ultra, que são alienígenas e tal, e acontece alguma coisa quando eles caem na Terra e faz uma parceria com o humano. E o humano tem os poderes do Ultraman. Então, o humano tá dentro do seu vida normal, acontece alguma coisa e ele precisa virar Ultraman. Ele troca de lugar com o Ultraman, ou cresce e tudo mais. Então ele troca de lugar com o Ultraman, vira Ultraman, e aí ele tem que cair na porrada com o monstro, impedir desastre, esse tipo de coisa. E cada Ultraman tem a sua forma de lidar com os monstros gigantes que ele enfrenta. Tipo, tem Ultraman que mata, tem Ultraman que bota pra dormir, tem Ultraman que prende em cápsula. Tem várias formas do Ultraman lidar com os monstros gigantes. E por que eu tô recomendando o Ultraman Orb? Porque ele é bem recente, então as roupas são muito boas, os cenários são muito bons, os efeitos especiais são muito bons, e a ação é muito boa, sabe? É bem épica, bem grandiosa mesmo, com músicas muito fodas, e tem aquele estilo de fazer comédia, aquele alívio cômico japonês que eu admito que eu gosto mais do alívio cômico japonês do que estadunidense. O estadunidense é muito repetitivo e tal, é um jeito que não me agrada tanto, mas o alívio cômico japonês é bem legal. Então é isso, pessoal, eu acho que era isso que eu queria comentar pra vocês, eu queria fazer essas recomendações. Então, se você curte monstros gigantes, robôs gigantes, heróis gigantes, dá o curtir nesse vídeo, comenta aí se você gostou desse vídeo, porque se ele for bem recebido eu posso voltar aqui a fazer outras recomendações de mais séries e mais filmes de robôs gigantes e monstros gigantes. Ah, e só pra terminar, duas coisinhas. Primeira, Regis, tem esses filmes do Godzilla da Netflix, vale a pena ver? Não. Passa longe desses filmes, eles são uma merda, são estupidamente chatos, caralho. A premissa até que é legal, mas a execução é chata. Cara, eu me forcei muito para terminar esses filmes porque o Godzilla, porque fora isso, Jesus, sem condição, é chato demais, é um porra esses filmes. E Godzilla vs Kong, cara, não tem condição. O que é um rei pra quem é um deus? Não tem condição, cara, o Kong vai apanhar muito. Vai ter sopa de macaco pra todo mundo, ó. Vai ser maravilha ver o Kong apanhar feio do Godzilla. Então é isso, espero que vocês ficarem interessados em conhecer esse mundinho dos heróis gigantes. E eu vejo você no próximo vídeo. Falou!